Alô, meu querido irmão, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Queremos cumprimentar a você em qualquer parte da Grande Bacabal, região que nos acompanha aqui através do nosso programa Saudosa Lembrança. E nesta manhã de segunda-feira queremos abraçar a você, ligado com a gente através da Rádio Nova FM 87,9, bem como através do nosso aplicativo apbacabal.com, tá certo? Acesse aí e seja ricamente abençoado. Nos acompanha aí na nossa programação, tá bom? Deus tem uma palavra especial para você, para sua casa, para sua família. Aqui esse programa que há mais de 20 anos está no ar, levando a palavra de Deus a todos os bacabalenses, bem como a todos vocês que nos acompanham também pelo nosso aplicativo através da internet. Aquele forte abraço. Meus irmãos, nós temos conversado com os irmãos, já iniciamos uma série de estudo bíblico sobre a pessoa do Espírito Santo. E na nossa primeira reflexão, nós falamos que o Espírito Santo, diferentemente do que diz alguns teólogos que não acreditam mais no seu poder, não creem na sua essência, não creem que ele é Deus, tá certo? E nós fizemos questão naquele programa de ratificar, de afirmar com textos bíblicos que o Espírito Santo não é uma força ativa, que o Espírito Santo não é apenas digamos assim, um poder de Deus, mas que o Espírito Santo, ele é ao mesmo tempo, ele é Deus e ao mesmo tempo ele é uma pessoa, porque nós dissemos que o Espírito Santo ele tem os atributos de Deus, da divindade, tá certo? Como a onisciência, a onipresença e a onipotência. E nós dissemos que os atributos dele como pessoa, que ele se entristece, que ele tem vontade, que ele guia, que ele dirige, que ele escolhe, tá certo? Então, o Espírito Santo definitivamente não é uma força ativa, e sim uma pessoa, um agente poderoso que está aqui na terra, e o próprio Jesus disse, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos, rogarei o outro Consolador, o Espírito da verdade, que estará com vocês até a consumação do século. E neste programa eu quero falar com você sobre este Espírito da verdade, né? E a primeira característica desse Espírito da verdade, que é o Espírito Santo, nós queremos destacar que se encontra no texto que foi lido inicialmente, né? O Espírito da verdade. A primeira parte, versículo 13 do Evangelho de João, do seu capítulo 16, afirma o seguinte, veja só, mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Então, note, quem guia é uma pessoa, uma força ativa não pode guiar a outro, a não ser uma própria pessoa. Então, mais uma vez, em comprovar o que já temos dito aqui, que o Espírito Santo do Senhor, ele é uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Ainda diz mais o texto. As próximas linhas desse parágrafo devem ser lidas com bastante atenção. Sabe por quê? Porque o texto não mostra a expressão, nos mostra a expressão o Espírito da verdade, mas sim o Espírito de verdade. O Espírito da verdade estaria relacionado a alguma coisa, mas a sentença Espírito de verdade está se referindo ao que ele é, descrevendo o seu caráter essencial. Portanto, amado irmão, o Espírito Santo que tudo realiza na vida do homem e por ele faz em conformidade com a sua integridade como Espírito de verdade. Ele é chamado por o cristão por interceder, por sustentar, por orientar, por auxiliar, por fortalecer. E somente ele, somente o Espírito da verdade, ele age em qualquer dessas formas como o Espírito de verdade. Assim, meu prado irmão, ele não só nos protege, mas como também ele nos fortifica, e essa força está em harmonia com a verdade e apenas com a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo, meu prezado irmão, é o Espírito de verdade, não da verdade. Ele é a própria verdade. Porque, então, em várias passagens do Evangelho de João, o Espírito Santo é chamado de Espírito de verdade. Muito simples, porque a Bíblia dá ênfase no Espírito de verdade.
é porque ele existe e ele não é de mentira. E a Bíblia faz questão de mencionar isto. Louvado seja o nome do Senhor, que o Espírito Santo uma é um espírito de verdade. Em oposição a isso está o espírito de mentira, que é o espírito de Satanás, que está aí no mundo enganando as pessoas. E ele, como espírito de verdade, tem, né, a pretensão de se passar pelo Espírito Santo como se ele fosse aquele que traz a comunicação do mundo do mundo de Deus para o ser humano. Isto é algo muito importante a ser destacado. É por causa disso que o apóstolo Paulo, na primeira carta que ele escreve a Timóteo, a seu filho, na fé, no capítulo 4, versículo 1, está afirmando: se a Bíblia faz questão de afirmar que o Espírito Santo é o Espírito da verdade, ora, com certeza também há o Espírito da mentira, e esse Espírito da mentira que aí está agora no mundo, agindo, não é? Distorcendo as coisas de Deus, manipulando as coisas de Deus. E esse espírito de mentira, ele nada mais é do que o espírito de Satanás. Como está lá escrito em João, capítulo 8, versículo 44, quando a palavra de Deus nos afirma: vós tende por pai o diabo. Isso Jesus se referindo aos judeus, né? Dizendo para os judeus quem era o pai deles. Vós tende por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se afirmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. Amados irmãos, a importância que nós temos de definir o Espírito Santo como verdadeiro é para termos no nosso coração, na nossa alma, o entendimento e a convicção, tá certo? De que o Deus opera em nós através do seu Espírito Santo e não nos deixarmos sermos enganados pelo espírito da mentira. Porque a Bíblia diz, João, o apóstolo João, na sua primeira carta, ele escreveu que o mundo jaz no maligno, que o mundo já é controlado pelo maligno. E não só isso, mas que o mundo tem respirado o oxigênio do espírito do engano, do espírito da mentira. E você tem observado muito bem que nós temos visto isso hoje. Porque o diabo, amado irmão, a função dele não veio só matar e roubar e enganar, não só matar e roubar o pecador, mas a função dele na atual a conjuntura mundial que nós estamos vivendo, a função dele também é enganar o escolhido de Deus. E a Bíblia vai dizer isso para nós claramente. Ele vai dizer para nós, a Bíblia Sagrada, que esse espírito da mentira, que agora está operando no mundo, se possível, ele ia fazer cair fogo do céu. E, se possível, iria enganar até os escolhidos. Quem são os escolhidos? A igreja de Deus. Quem são os escolhidos? Os salvos na pessoa bendita de Jesus. Quem são os escolhidos? Aqueles que vão morar no céu. Portanto, é fundamental, é primordial, meu prezado irmão, que nós nos apeguemos ao Espírito Santo da verdade e buscamos a ajuda dele para discernir, porque como eu já disse aqui nesse programa ou em outros programas, quero reafirmar que a estratégia de Satanás na igreja primitiva e no passado foi matar os crentes, foi matar os cristãos, foi tentar aniquilar a igreja de forma frontal, diretamente. Só que agora o adversário das nossas almas, o espírito da mentira, que não é o espírito da verdade, ele mudou a sua estratégia. E qual é a estratégia dele agora, irmão Ribamar? Ele agora se infiltrou no meio da igreja. Ele disse agora, isso aqui não está dando mais certo, esse negócio de matar crente está dando certo, de botar crente na fogueira, de botar crente em tacho de óleo, de botar crente nas arenas, de jogar crente para ser devorado pelos leões, não está dando certo, porque quanto mais se mata um, aparece 1000. Então a estratégia do inimigo agora, meu prezado irmão, é se confundir com a igreja, é estar no meio da igreja.
Por isso precisamos ter cuidados com esses falsos espíritos que aí estão. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, confundidas, amados irmãos, às vezes preocupadas. Mas porque está tendo milagre, porque isso está acontecendo. Ora, querido, a Bíblia diz que ele faz cair fogo do céu. Quem faz cair fogo do céu não faz muitas outras coisas? É lógico que faz, é claro que faz. Então, se o fato de estar acontecendo milagre, está tendo prodígio, digamos assim, isso não quer dizer que não está isento de você e eu, nós colocarmos em julgamento esses espíritos que aí estão. Porque, irmão, cada coisa que tem acontecido hoje no meio da igreja, de pessoas fazendo coisas que a gente fica olhando assim e se pergunta, mas isso aí é o Espírito Santo que está trabalhando? E eles afirmam que é o Espírito Santo, eles dizem que é o Espírito Santo. E aí, quando nós vamos para a Bíblia Sagrada, não passa no crivo da palavra de Deus, não passa no crivo da Bíblia Sagrada. Quando nós levamos para a luz do texto sagrado, nós vemos que isso aí não tem nada a ver com a ação do Espírito Santo, que a ação do Espírito Santo não é essa, que a ação do Espírito Santo é fortalecer a vida do crente, que o poder do Espírito Santo sobre a nossa vida para resistir os dias maus que aí estão batendo em nossa porta, para que a igreja do Senhor nosso Deus possa avançar com autoridade contra as ciladas do adversário e contra a porta dos infernos. É esta a função, a atribuição do Espírito Santo. Mas a igreja está ludibriada, os irmãos estão assim, embebedecidos, e tem se apegado ao secundário, e tem deixado aquilo que é primário, tem invertido a posição, irmão. Não aceite isso, não aceite esses movimentos, porque isso aí nada mais é do que distração do adversário das nossas almas, impedindo que eu não busque o Espírito Santo na minha vida para me fortalecer, impedindo que você não busque o Espírito de Deus na sua vida para você se fortalecer. Porque, querido, tá aí uma coisa que o diabo tripudia, sabe? É em cima de crente fraco. Tá aí uma coisa que o adversário das nossas almas, ele ciranda, ele deita e rola em crente fraco. Enquanto, meu irmão, minha irmã, você está aí sendo enganado, não pelo espírito, digamos, do adversário que está fora da igreja, mas que está dentro da igreja. É isso que nós vemos hoje na atualidade. Quer exemplo dessa enganação, desse espírito que não é da verdade, mas da mentira? Ele está conseguindo, a pouco, tirar do meio do povo de Deus, tirar do meio da igreja a palavra de Deus. Não, irmão Ibamar, isso não, você está exagerando. O espírito da mentira não está fazendo isso. Claro que está. Claro que está. E eu dou aqui exemplo claríssimo para você nesta manhã. Você pode observar que há igrejas hoje que não há mais espaço para a palavra. E quando não há mais espaço para a palavra em um culto, quando a palavra é preenchida por outras distrações, preenchida por outros eventos, o espírito da mentira ganha espaço no meio da igreja. Porque a palavra é a verdade. Jesus diz, Pai, não esperes que eu os tires do mundo, mas que eu os santifique na tua palavra, e a tua palavra é a verdade. E quando se tira a verdade, logicamente vai se entrar quem? Vai entrar a mentira. E é isso que temos visto hoje no meio da igreja, muitas mentiras, muitas falsas profecias, muitas revelações mentirosas, enganosas. E aqui eu abro um parênteses para dizer que eu creio em profecias. Profecias é um dom do Espírito Santo. Profecia é dado à igreja para alertar a igreja, para exortar a igreja. Eu creio em profecias. Mas esse bando de mentiras que tem sido aí jogado no meio da igreja, que você vê claramente que é a ação do engano. Portanto, meu prezado irmão e minha prezada irmã, precisamos ter cuidado, porque o espírito da mentira é quem trabalha na área das heresias, corrompendo o teor doutrinário da palavra de Deus.
Já o Espírito da verdade, ele provém do Pai, pois o Evangelho de João, capítulo 15, verso 16, afirma: quando vier o Espírito Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito, mais uma vez, de verdade, que procede do Pai, testificará de mim. Portanto, andai em verdade. Andar em verdade manifestou ser a maior exigência que o Espírito Santo não seja extinguido da minha vida e da sua vida. Porque na proporção que nós não andamos nesse Espírito da verdade, que nós deixamos ser enganados por esse Espírito da mentira, é claro que o Espírito da verdade vai sair das nossas vidas. E nós precisamos disso, irmão. Para você discernir o Espírito da mentira que está no meio da igreja, você precisa se apegar com o Espírito da verdade. E quem é o Espírito da verdade? É o Espírito Santo de Deus. E a Bíblia Sagrada vai nos relatar o caso de um certo homem chamado Ananias e Safira, que se apresentaram ao apóstolo e a eles mentiram. Ele e sua mulher, e foram duramente repreendidos, não por Pedro, mas pelo Espírito da verdade que estava operando nele. Olha o que nos diz a palavra, vou citar o texto na íntegra para você entender isto. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando-a a uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, e disse então Pedro: Ananias, porque encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade, guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos que isto ouviram. Aí continua o versículo: levantou-se os jovens, cobriram o morto e, transportando-o para fora, o sepultaram. E passando um espaço quase de 3 horas, entrou também sua mulher, não sabendo o que havia acontecido. Disse-lhe Pedro: diz-me, vendeste por tanta aquela herdade? E ela disse: sim, portanto. Então Pedro lhe disse: por que entre vós vos concertastes para tentar o Espírito do Senhor? Eis aí a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e tu também te levarão a ti. E logo caiu aos seus pés e expirou. E entrando os jovens, acharam-na morta e a sepultaram junto de seu marido. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 5, versículo 1 ao 10. Amados irmãos, nós vemos aqui a característica, o poder de um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E eu e você precisamos estar com essa característica aqui, para nós discernirmos esse espírito da mentira que agora está aí operando, que não é o espírito da verdade, não é? E nós vemos muito bem isso aí, muitas pessoas mentindo, proferindo mentira em cima dos púlpitos, usando o nome do Espírito Santo de Deus, quando na realidade o Espírito Santo de Deus está muito longe de tudo isso que está acontecendo. O apóstolo Pedro não renunciou à verdade por amor em uma inútil expectativa de conseguir o compromisso com a comunidade, mas contudo o amor foi preservado pela dura abordagem da verdade. Não era possível manter o pecado oculto ou subestimado. Então, querido irmão, querida irmã, que Deus nos abençoe, que nós possamos ter atitudes do Espírito de verdade, que nós podemos reconhecer o Espírito da verdade e assim discernir o espírito da mentira que aí está no mundo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos guarde, que Deus te proteja e que possamos contar com a ajuda maravilhosa desse Espírito de verdade que é o Espírito Santo. Que Deus lhe abençoe, que Deus lhe guarde e até o próximo programa, se assim Deus permitir, em nome de Jesus. Amém.